André do céu. Tá sobrando o Flamengo, André? Sobrando o Flamengo no Rio? No Rio de Janeiro sobra mesmo, né, Lugol? O que eu penso, assim, o Palmeiras não poderia estar deitando como o Flamengo está deitando no Rio de Janeiro? Mas aqui São Paulo e Corinthians são melhores, Lugol. Não. Temos um jogo aqui que o Flamengo é favorito, sim, na final. Sim, o Flamengo é mais time, o Flamengo hoje é mais forte, joga muito bem, tem condições de ganhar os dois jogos, inclusive. Mas ele está jogando contra o pior adversário dele, que é o Fluminense. É o adversário mais difícil que o Flamengo tem. Salve, salve nação, saudações rubro-negras nação, vamos acompanhar aqui a mídia paulista de olho no Mengão aí, já falando do Flamengo, fazendo uma certa comparação ali com o Palmeiras, achando que o Palmeiras dormiu no ponto, hein, o Palmeiras dormiu no ponto, vamos acompanhar o vídeo aí nação, também temos aí o Rica Perrone falando já sobre esse Fla-Flu, falando um pouco ali sobre Flamengo e Vasco, analisa bem aí a ideia que o Rica Perrone está dando aí para a equipe do Vasco, vamos acompanhar o vídeo, vocês vão entender, acompanha até o final e deixa o seu comentário, link abaixo na descrição aí nação, dos dois canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? E o que o Flamengo jogou ontem, vamos falar do Flamengo, vai falar, a gente já volta a falar de Palmeiras e São Paulo, ontem, Flamengo 2, Vasco da Gama 1, agora, vamos falar um pouquinho rapidamente do Flamengo aí, André do céu, tá sobrando o Flamengo, André? Sobrando o Flamengo no Rio? No Rio de Janeiro sobra mesmo, né, Lugol? O Botafogo fechou as portas. Não sei o que aconteceu com o Botafogo. Terminou em oitavo, nono lugar no Campeonato do Botafogo. De novo não classificou para as finais do Campeonato Carioca. O Vasco, gente do céu, o Vasco tá virando a portuguesa do Rio de Janeiro. Tá mesmo, tá, concordo. Impressionante, é muita ruim. Olha, e ainda que tava com jogadores, né, que tem o tal do Verratti, ele tropeçou, teve uma hora que ele tropeçou, ele caiu de boca no chão, uma coisa assim tenebrosa. Então é isso, Lugol. O Flamengo vai deitar e rolar mesmo ainda com alguns desfalques, como Cebolinha, eles têm alguns desfalques, Pedro. Mesmo assim, eles foram virar o jogo e ganharam o jogo de 2-1. Não foi uma partida exuberante do Flamengo, não. Mas foi suficiente para ganhar do fraco Vasco da Gama, outro time que vai lutar por rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Grêmio, Vasco, Santos. Olha, tem muita gente grande aí que vai ter seríssimas dificuldades no Campeonato Brasileiro, Lugol. Sabe o que eu penso, assim? O Palmeiras não poderia estar deitando como o Flamengo está deitando no Rio de Janeiro? Mas aqui São Paulo e Corinthians são melhores, Lugol. Não. Mas não foi o Palmeiras que dormiu? Mas peraí, André, não foi o Palmeiras, que dormiu? Não, o Palmeiras dormiu. Não, sabe o que eu... Ó, deixa eu colocar meu ponto de vista, quero ouvir a Karine e você e o pessoal do chat aqui. O Flamengo tá deitando no Rio porque o Flamengo jamais deixou de investir, jamais. O Flamengo tava mal, trocava de teto, tentou Alcaraz, não deu certo muitas das contratações. Mas o Flamengo sempre tentando melhorar, sempre. Não ganhando título, vamos melhorar. O Palmeiras dormiu nos últimos 2 anos. E a pergunta que eu faço é a seguinte para a rapaziada aqui. Se o Palmeiras não tivesse dormido tanto, não tivesse esperando um centroavante, que essa Leila fica com a boca cheia, agora vocês têm o 9, é umas aberrações. Será que se o Palmeiras não tivesse dormido no mercado da bola nos últimos 2 anos, o Palmeiras não estaria melhor deitando nos clubes de São Paulo, mesmo o Corinthians se reforçando, mesmo o São Paulo trazendo jogadores de qualidade, mesmo o Santos trazendo o Neymar? Para mim, o Palmeiras poderia estar num estágio muito maior, só não está igual o Flamengo no Rio, porque o Palmeiras dormiu. O Palmeiras simplesmente abdicou, deu a soberba na Leila Pereira nos últimos anos, na Leila, no Abel, no Anderson Barros, eles dormiram e o Palmeiras deixou os adversários chegar, muito próximo. Hoje, amanhã tem Palmeiras e São Paulo, logicamente eu tô brincando, eu acho que o Palmeiras é favorito sim, por jogar em casa, o São Paulo não tá bem, mas não é tanta diferença de qualidade assim, não é. Por quê? Porque pra mim o Palmeiras... André, não é, André. O time do Abel... André. Lugol, era muito mais. André, Flamengo e Fluminense, a decisão do Carioca. O Flamengo é favorito, né? Não vê, o Fluminense caiu muito em produção também, né? Semana Fla-Flu na final do Campeonato Carioca, como vem acontecendo há algum tempo. E temos um jogo aqui que o Flamengo é favorito sim na final. Sim, o Flamengo é mais time, o Flamengo hoje é mais forte, joga muito bem, tem condições de ganhar os 2 jogos, inclusive. Mas ele está jogando contra o pior adversário dele, que é o Fluminense. É o adversário mais difícil que o Flamengo tem historicamente, é o Fluminense, e, portanto, tem que se respeitar a história, a tradição e todas as coisas que envolvem este grande clássico, para mim, o maior clássico do Brasil, e que, portanto, a
possibilidade sim de acontecer absolutamente qualquer coisa nesse jogo. Não é o melhor Fluminense, não é o melhor momento do Fluminense, o Fluminense está se recuperando, nos últimos jogos está bem, mas o Flamengo é muito melhor. Mas falamos de Flamengo e Vasco, que é o que aconteceu neste sábado à tarde. Cara, um jogo muito atípico, incomum, onde você massacrar o Vasco por causa desse jogo é um pouco injusto. Você pode dizer que o time do Vasco é realmente muito fraco, eu não acho que é tão fraco assim quanto joga, eu acho que joga muito menos do que poderia, mas sim, ele é muito inferior ao Flamengo. Você pode exaltar a incrível façanha do Flamengo de chegar nesse momento, que é o que eu prefiro fazer. Eu acho muito impressionante o Flamengo estar com um treinador novo, identificado, que tem o elenco e tem o respeito dos caras. Os caras compraram o barulho dele, é muito claro isso. E quem trabalha com futebol sabe que 80% de um resultado vem do elenco comprar ou não o barulho do treinador. Mesmo que esse treinador seja inferior. Se o elenco comprar o teu barulho, ele vai fazer. E se ele comprar, ele vai ganhar de 70% dos times que não compram o barulho do treinador. O Flamengo comprou o barulho do Felipe Luiz. É muito claro que ele tem esse time na mão. Além dele ser um puta cara, um estudioso, um cara foda, entende pra caralho de futebol, vai ter uma carreira brilhante, eu tenho certeza. O Flamengo tá jogando muito. O Flamengo tá com dinheiro. O Flamengo tem um elenco foda. Muito foda, uma torcida muito foda e muito grande, um poder midiático muito foda e muito grande. Então o Flamengo hoje soma quase todas as coisas que um grande clube precisa. E o Flamengo, para chegar nesse patamar, foram muitos anos, né, tomando porrada e se organizando para poder chegar. Então é muito do caralho, por um lado, você vê um Flamengo desse jeito, e é muito triste você olhar o Vasco do outro. Mas tem um porém. O Vasco tá olhando num espelho. Quando o Vasco olha pro outro lado, ele vê rigorosamente o espelho. Não, gente, é o seguinte, você chegar nesse ponto e você ficar de frente para um Vasco na situação que ele se encontra, é muito ruim, é muito constrangedor e triste pro vascaíno. Mas por outro lado, você tá enxergando um espelho. Você tá enxergando um time de potencial semelhante. Se o Vasco tiver a paciência de se organizar e fazer o que o Flamengo fez, ele terá os mesmos resultados. Pode ser que fature um pouco menos, por ter uma torcida um pouco menor, mas ele vai ter resultados brilhantes, porque o Flamengo está mostrando para todos os grandes clubes do Brasil o seguinte, com paciência, com firmeza em dizer, vou pagar a porra da conta e depois eu vou me organizar e vou ganhar título, se você fizer e você for até o final, você vai ter o resultado. O Flamengo é a grande prova disso. Hoje, quando você vê a discrepância do Flamengo para um time como o Vasco, parece muito negativo para o futebol brasileiro. E eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que é muito positivo para o futebol brasileiro. Então, o torcedor do Vasco tem que ter paciência e entender que dentro daquilo que ele poderia fazer, que era não ser humilhado. É muito triste dizer isso, mas o Vasco entrou nessas semifinais para não ser humilhado. Ele não entrou para se classificar. Em nenhum momento o Vasco acreditou. Nem a torcida do Vasco acreditou, e os dois jogos mostram isso na arquibancada. Em nenhum momento o mais fanático vascaíno acreditou que ele fosse se classificar. Ele só foi ali para falar, cara, eu só quero sair daqui com dignidade. E saiu. Ele perdeu os dois jogos. Nenhuma goleada, nada disso. Brigou, criou porra nenhuma, criou chance de gol, não se expôs. Aí, nação, o grande Rica Perrone, cara, concordo com ele em partes aí, hein? Eu acho que é muito difícil o Vasco fazer aquilo que o Flamengo fez para se organizar, para chegar ao nível que o Flamengo está hoje. Eu acho que a situação do Vasco é bem complicada. A salvação do Vasco é aparecer um bilionário aí e assumir toda essa bronca aí, essa bagunça do Vasco, e ter uma virada de chave ali, né? Eu acho difícil o Vasco se organizar. Porra, imagina aí o Vasco do jeito que tá, os dirigentes, né, os torcedores aceitarem como o Flamengo, como aconteceu com o Flamengo lá em 2013, aceitarem ficar 3, 4 anos, sei lá, até 5 anos ou mais, jogando com um time ali com menos qualidade, com menos investimentos. Quer dizer, o Vasco já está nessa situação. Ainda fazer aquilo que o Flamengo fez, cara, muito difícil, é muito difícil. Na verdade é difícil para a grande maioria dos clubes aí do futebol brasileiro, é tanto que ninguém nem tenta, né? Você vê a equipe do São Paulo aí, não tenta fazer aquilo, não tenta. O Corinthians aí passando pelo que está passando, não tenta fazer aquilo que o Flamengo fez. Entre outros clubes aí, o Santos também em uma situação bastante difícil, bastante complicada, não tenta fazer aquela reformulação que o Flamengo fez. É uma reformulação geral, né? O Flamengo fez uma reformulação. Eu acho muito difícil, complicado do Botafogo, do Vasco tentar fazer aquilo ali. Nação, só para fechar aqui, quando ele fala ali que o Flamengo é favorito, né? Tanto ele como a rapaziada lá da turma do Amendoins, eu discordo. Cara, é um clássico, falando do Fla-Flu no caso, é um clássico bastante nivelado, é um clássico ali que não tem favoritismo. Só por ser clássico já não tem favoritismo.
E pelos números, né, nos últimos anos, aí eu assisti um vídeo no canal do Mauro César, e se você assistir lá, você vai entender, tá muito nivelado quando se trata do Fla-Flu nos últimos anos aí. Eu acho que é uma final que não vai ter assim um favoritismo nem para um e nem para outro. Não vou entrar nesse joguinho aí. Eu acho que quem está eufórico, na verdade, é a torcida do Fluminense. Você vê aí que tem vários influencers aí nas redes sociais aí fazendo conteúdo, dizendo que o Fluminense é uma pedra no caminho do Flamengo, é uma pedra no sapato do Flamengo. E vocês veem que o pessoal estão eufórico, né? Depois eles falam que a soberba é dos flamenguistas. É engraçado, né? Isso é muito engraçado. Nação, deixe seu comentário abaixo aqui, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.